Salway, uma coisa que a polícia reclama muito em relação ao... A polícia reclama de tudo. A polícia reclama. Mas uma coisa que a gente reclama muito de outras instituições que a gente fica, não é possível, tal, que acho que é uma reclamação da sociedade, que talvez não... É a questão de achar que o país é muito garantista. Garante demais, protege demais o réu, pensa, né? demais no réu, no criminoso e pouco na vítima. A gente teve uma conversa e você desenvolveu para mim um entendimento muito legal sobre o garantismo integral, que parece que é o que... o garantismo integral, que parece que é uma tese que está sendo desenvolvida, e o garantismo que predominou no Brasil nas últimas décadas. Uhum. Você pode explicar um pouco para o nosso público essas duas... O que é o garantismo, né? Sim. E essa ideia do garantismo, o que você acha? Você acha que isso também, esse excesso de garantismo também acaba sendo um fator que não ajuda na segurança pública, ou ela é necessária porque ela desrespeita direitos? Até onde é? Direito e da vítima, do réu? Onde a gente pode encontrar um equilíbrio? Termo, né? Meio termo. Na verdade, eu não sou professor especialista desse tema, né? Mas a gente sabe que o Ferrajoli, né? Luigi Ferrajoli, que é o grande doutrinador italiano, que realmente expandiu a tese do garantismo e que na década de 90, 2000, começa a ser uma tese importada para o Brasil, aplicada pelos advogados, defensores combativos e abraçados atualmente. É uma tese bem abraçada pelos nossos tribunais superiores. É o garantismo em que você tem um devido processo penal com respeito às garantias básicas do réu. O que acontece no direito, né, principalmente direito penal, processo penal, porque é um direito muito politizado, né, porque é a face mais clara do Estado, né, quando ele prende uma pessoa, é que a gente está levando todas essas teses, a meu ver, né, por uma polarização em um radicalismo, né? O que predominou nos últimos anos, né, na última década, a meu ver, né, como membro do Ministério Público, foi uma defesa de um garantismo exacerbado em prol dos investigados e dos processados. Eu acho que todo mundo aqui é garantista, né? Claro, né? Todo mundo quer as garantias individuais dos réus sendo respeitados. Eu vou processar, mas com respeito à ampla defesa, contraditório, inadmissibilidade da prova ilícita. O policial sabe mais do que eu tenho grandes amigos policiais, né? Enfim, eu sou casado com uma policial. Todo mundo aqui é alvo de covardias. Amanhã você pode responder uma sindicância na corregedoria por sem ter feito nada, um crime, né? Eu também posso ser retaliado no exercício das minhas funções. Eu quero que minhas garantias sejam respeitadas. A gente não está negando isso ao réu. O que a gente não pode é levar só essas garantias em consideração. É o que o professor, inclusive um procurador regional da República, professor de processo penal, que realmente é o grande especialista nesse tempo, chama de uma garantia hiperbólica monocular. Quer dizer, só vê do lado da defesa, né? A gente não consegue enxergar também que a sociedade e as vítimas, principalmente, também têm as suas garantias, que estão, inclusive, esculpidas no artigo 5º caput, né? O artigo 5º cabeça da Constituição, não estão nem nos incisos, né? Que é a garantia à vida, ao patrimônio, à saúde, e essas garantias, o que a gente vê hoje é uma visão unicamente direcionada para esses investigados, esses réus, não levando em consideração as garantias da sociedade, que tem, sim, direito a uma segurança pública eficiente e tem também as vítimas direitos e garantias à sua vida, à sua integridade física e ao seu patrimônio. O que a gente chama de garantismo integral. É tentar, e essa grande magia, né, o grande mistério da vida. Onde está o meio termo? Onde está o ponto de equilíbrio? Né? Não é à toa que não só o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas também a Corte Interamericana de Direitos Humanos já estabeleceu essa expressão que pouca gente fala aqui no Brasil. Porque não é por desconhecimento, né? Isso que talvez me choque, porque não é de interesse, né, político, ideológico. É chamadas obrigações processuais positivas. Né, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, não está falando do Tribunal Europeu da ditadura, é Direitos Humanos, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado tem obrigações positivas para investigar com eficiência, processar com eficiência e condenar com eficiência. Quando você despreza direitos da sociedade e direitos da vítima,
o Estado não está cumprindo com o seu papel, está perdendo a sua legitimidade. O Estado, ele nasceu, ele foi criado para um propósito único, que resumidamente é o bem-estar de todos. Quando você garante só o bem-estar de um lado e não garante de todos, o Estado, por sua vez, perde sua legitimidade de existência. Então, o que a gente tem que ver hoje é um garantismo integral. E, claro, vai ter debates, nós vamos ter discussões? Vamos, mas temos que encontrar um meio termo, que ao mesmo tempo atenda aos interesses do réu, que presumidamente são inocentes, mas também não interpretar essas garantias de forma radical para sempre ou absolver esses réus, ou até pior, né, anular os processos. Ou seja, a gente sabe que o réu é culpado, mas por uma tecnicidade, uma formalidade, às vezes exagerada, às vezes, inclusive, um exagero inexistente, uma falha inexistente, mas com uma interpretação radical, você não consegue absolver o réu, mas você anula o processo e esse réu, então, ele é solto. Então, o que a gente chama hoje é um garantismo integral, que, inclusive, na doutrina alemã, tem uma expressão para esse outro lado da moeda, digamos assim, que é o princípio da vedação, é o princípio da proibição da proteção deficiente por parte do Estado. O Estado ele tem a obrigação de proteger a sociedade e as vítimas, né? Ele está proibido, ele está vedado de atuar de forma ineficiente, deficiente, né? É o outro lado do garantismo, não só sob a ótica do réu, que tem que ter a sua devida proteção, mas não podemos esquecer o outro lado, que é a sociedade e as vítimas que cada vez mais, a meu ver, no Brasil, estão sendo desprotegidas. E, consequentemente, você cada vez mais questiona o papel, a legitimidade do Estado. Não é à toa, assim. De vez em quando até posto isso, né? É claro que isso não tem tanto estardalhaço, né? Aí você vê, né? Linchamento. A pessoa, um grupo de moradores pegou um estuprador, linchou, o cara era inocente. Tinha, recentemente, uma mulher que foi acusada de fazer bruxaria contra as crianças, sequestrador de crianças. Foi linchada, morreu, e depois era uma deficiente mental. Né? O que significa isso? Não estão acreditando mais nas instituições. Não estão acreditando mais nas instituições. Você vê muito isso, né? Não vou procurar a polícia, não. Não vai dar em nada. A polícia prende, depois o juiz solta. Isso aí a gente escuta demais. Pra quê? Pra que fazer isso? Aí daqui a pouco, sim, é mais fácil, sabe o quê? Vou chamar um cara amigo meu e vou dar um tiro nesse cara. O Estado está perdendo sua legitimidade. Por quê? Porque só está olhando para um lado. De novo, essa é a minha convicção, claro. Vai ter gente que vai falar, não, Sauê, o Brasil veio de uma ditadura militar, com tortura, com desrespeito aos direitos humanos. Agora a gente realmente tem que dar um tratamento de choque contra o Estado e garantir absolutamente, de forma unilateral, os direitos do réu. De novo, estamos saindo de uma polarização de um polo indo para outro polo, né? A gente não consegue encontrar o meio termo, o ponto de equilíbrio, né? Interessante. Nossa, você falando isso sobre mim, o que eu tenho observado ultimamente, o que tem acontecido muito é, às vezes você tem uma pessoa, um réu, que já tem as provas todas, que já condenaram ele tudo, por uma questão processual que pode ser sanada, você anula tudo aquilo, você acaba com todo aquele processo e o cara volta ao estado de, digamos assim, inocente, entendeu? Inocente. Ou seja, ele já tem as provas, tudo, e agora, porque a questão processual diz respeito ao processo que deve ser seguido. Então, se teve alguma falha ali, em vez de corrigir, não, meu irmão, anula tudo, e aí que a gente cai nesse... Ou seja, a sociedade perdeu a sua garantia, porque aquele cara vai ser colocado de novo na rua, a sociedade vai estar em perigo, pessoas já não vão ter o direito de ir e vir, de repente uma testemunha já vai ter o seu direito... A vítima. A vítima, a própria vítima, né? Então... Mas só acho que de estar sendo levantada a discussão do garantismo integral para o réu e para a sociedade, para a vítima, já é um ponto super positivo, porque tudo que existe aqui nessa sala partiu de uma ideia. E da ideia ela se materializou. Então, daqui a pouco isso aí também está... No ano passado, esse foi o movimento oficial lançado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O movimento da garantia dos direitos da vítima. Ou seja, no processo penal, você tem um promotor de justiça que é impessoal, né? Porque um promotor de justiça é o Ministério Público, é um órgão estatal. E do outro lado, você tem
uma pessoa, que é o réu, ele tá lá chorando, com a família chorando, e você não tem uma vítima, né? Você não tem um rosto, né? Esse crime não tem um rosto. E é muito importante trazer essa vítima para o processo penal. Até pra gente falar, existe uma história triste do lado réu? Claro que tem. O cara tá sendo processado finalmente, o cara tá enfrentando a possibilidade de longos anos na cadeia, entre aspas, né? Porque no Brasil essa pena é fictícia, né? E pode, talvez, ser um cara inocente. Mas a gente precisa também trazer a vítima ali, né? Para trazer para dentro do processo penal e sensibilizar o judiciário, né? Desse papel importante que ele tem.